Olá pessoal, tudo bem? Depois que eu postei o primeiro vídeo, vários pais vieram entrar em contato comigo e pediram para que eu gravasse vídeos sobre outras temáticas, sobre alguns assuntos relevantes, esclarecendo algumas dúvidas. Então, vamos lá, vamos começar. O nosso primeiro vídeo de hoje vai ser sobre o desfraude. O desfraude é uma época que causa muitas dúvidas em várias famílias, né? Qual é o momento certo de desfraldar meu filho? Ele tá preparado? Ele não tá? Como que eu devo fazer? O que que eu faço primeiro? O que que eu faço depois? Várias dúvidas surgem na cabecinha dos pais nesse momento do desfraude. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer algumas delas. Geralmente, a fase que a gente inicia o processo de desfraude das crianças é pelos 2 anos e meio. Claro que cada criança tem o seu tempo. Algumas crianças vão desfraldar um pouquinho antes, como algumas crianças vão demorar um pouquinho mais, um tempinho a mais para desfraldar. Para a gente saber qual é o momento certo do desfraude dos nossos filhos, o ponto inicial, o ponto-chave é a observação. Nós vamos ter que ficar de olho neles, porque a gente vai ter que delimitar qual é a rotina, quando que ele quer ir no banheiro. Você pode primeiramente delimitar de uma em uma hora eu vou levar ele para fazer xixi, de meia em meia hora, enfim, na madrugada um tempo um pouco mais espaçado, mas você pode perceber pelas expressões faciais do seu filho o momento que ele vai fazer xixi, aquele momento que ele fica mais paradinho, ou que ele fica com as pernas mais cruzadinhas, que ele agacha, que ele segura os órgãos genitais. Você vai começar a perceber qual é o momento certo que ele quer ir no banheiro. Da mesma forma que algumas crianças já têm um relógio biológico um pouco mais apurado, né? Então você já tem exatamente os horários que fazem. Para quem não faz, a questão mais é realmente observar qual é o momento. Quando você perceber, o interessante também é você deixar a criança sem fralda em casa. Deixa ele correndo só de cuequinha, só de calcinha, ou as meninas só de vestido, não tem problema nenhum. E a partir do momento que você perceber que tá na hora, pega a criança e corre pro banheiro. Nem que vá fazendo xixi. Chegou lá no banheiro, o último pingo saiu lá, comemora. Toda vez que a criança fizer xixi lá no vaso sanitário, tem que ter muita festa, tem que ter muita comemoração, ok? Outro fator importante também que vocês podem levar em consideração é que toda criança aprende por imitação. A gente aprende a falar por imitação, a gente aprende a comer por imitação, a gente aprende a se socializar por imitação, né? Vendo o que os coleguinhas fazem. Então, vocês podem e devem, sim, fazer as suas necessidades na frente das crianças. Mostrem como é que senta, como que se limpa, dá tchau pro xixi, dá tchau pro cocô. Tem a história do cocô amigo também, que é uma história bem legal que podem contar para as crianças, que se tiverem dúvidas eu posso passar para vocês, mas é uma historinha bem legal do cocô que quer descer no tubo-água e quer ir embora pelo ralo, então bem interessante, uma história legal para contar para os pequenininhos. Você pode utilizar também alguns pinicos, alguns vasinhos mais interativos, troninhos, que tenha música, que tenha um formato diferente, que seja colorido, algo mais atrativo, algo mais lúdico, que chame mais a atenção das crianças também. É importante também que nessa fase vocês usem roupas mais práticas, evitar macacão, cinta, calça que tem que abrir botão, que tem que fechar zíper e tudo mais, que acaba ficando um pouco mais complicado. Então, usar um vestidinho, um conjuntinho mais simples, algo que seja mais fácil de tirar e de colocar, certo? Além disso, para os meninos é mais interessante que eles aprendam primeiramente a fazer o xixi sentado para depois conseguir fazer o xixi de pé. Mas tem meninos que vão direto fazendo xixi de pé, né? Aprendem observando o papai, né? Enfim, acaba sendo mais fácil, eles já fazem xixi de pé. Mas geralmente quando a gente começa a ensinar os meninos, a gente começa a ensinar sentadinho, que é mais prático, e depois, né, para conseguir sentar, fazer, aprende o cocô também, e depois fica mais fácil levantar para fazer xixi. E sempre lembrando que primeiro a gente tira a fralda durante o dia, depois que está bem estabilizada, a gente vai para a fralda noturna. Então, às vezes tem escapes, os momentos que tiver esses escapes, tem que ter muita calma, tem que ter muita cautela, lembrando que nós estamos trabalhando com crianças, então eles não têm noção, eles ainda estão aprendendo a controlar o seu corpinho, então tem que ter muita calma, tem que ter muita paciência, escapes acontecem, tratar com muita naturalidade, não como algo negativo,
Há estudos que trazem que quanto mais a gente trata um escape de cocô, por exemplo, como algo negativo, a relação que isso tem com constipação, da mesma forma que problemas de bexiga e tudo mais. Então a gente tem que cuidar muito com xingar a criança e proibir a criança, você não pode fazer xixi fora do vaso. Ele vai entender que ele não pode, então enquanto ele não aprender que ele tem que fazer lá no vaso, ele vai reter. Então a gente tem que cuidar muito com relação a isso também. E repito, sempre que for no vaso, sendo um pingo ou sendo xixi inteiro, muita festa, muita comemoração, trate o vaso sanitário como algo legal, como algo lúdico, bota a criança sentadinha lá, conta uma historinha, canta uma musiquinha, trate esse momento como algo natural, como algo legal, que o desfraude vai sair de forma mais suave, mais tranquila para a criança, ok? Até mais!